Como se tornar uma pessoa inabalável? Bom, é o tema do vídeo de hoje, espero que vocês gostem. Muitas coisas na nossa vida, situações, pessoas, algumas coisas que acontecem, muitas vezes acaba abalando muito o nosso psicológico, o nosso emocional, a nossa vida como um todo. E muitas vezes acaba estragando o nosso dia, a nossa semana, acaba deixando a gente mal. Muitas vezes a gente acaba deixando de fazer outras coisas por conta daquilo que acabou afetando nós mesmos. Então hoje eu vim contar um pouco para vocês o que a gente pode estar fazendo para se blindar contra isso, né? É claro que não é 100%, né? Alguma situação, alguma coisa vai acabar abalando de alguma maneira, né? Nós somos seres humanos, não somos perfeitos, mas a gente pode sim desenvolver habilidades, pensamentos, para que a gente possa lidar melhor com essas situações e não deixar isso afetar tanto o nosso emocional. Eu sempre fui uma pessoa que me importava muito com a opinião das pessoas, o que as pessoas achavam de mim, das coisas que eu fazia, e eu deixava muito o externo entrar na minha vida, acabar abalando o meu psicológico, a minha mente, e durante muito tempo isso me atrapalhou muito, me afetou muito. Então, ao longo dos anos, com terapia, estudando bastante sobre o assunto, eu fui desenvolvendo, né, habilidades e contornando as situações, mentalizando, né, pensamentos positivos, para não deixar certas situações acabarem com o meu dia, com a minha semana, tá? A gente sabe que o externo, ele influencia muito, né? Então, a gente precisa controlar, né, a nossa reação com aquilo, né? A gente não controla o que acontece, né? A situação, a reação de uma pessoa, uma coisa que ela falou pra você, uma briga. Tem certas coisas que a gente não consegue controlar, mas o que a gente consegue controlar é a nossa reação frente àquilo que aconteceu. E isso muda muita coisa, gente. Parece bobeira, mas muda muito, porque a maneira como nós reagimos vai explicar tudo, tá? Um dos pontos mais importantes que eu acredito, né, com os tópicos que eu coloquei aqui, uma das coisas mais importantes é a gente saber quem a gente é. Como que é a nossa personalidade, o que a gente gosta, o que a gente não gosta, quais são os nossos limites, tá? Então, quem que você é, né? Então, você tem que saber, porque quando uma pessoa falar alguma coisa pra você, Bruna, você é de tal maneira, Bruna, você é uma pessoa ingrata. Quando você se conhece o suficiente e você sabe os seus princípios, os seus valores, aquilo não vai te afetar, porque você sabe o que aquela pessoa tá falando pra você não é verdade. É um ponto que ela enxerga na visão dela, com os olhos dela, de acordo com as informações que ela tem, que ela reuniu sobre você, mas não é uma verdade absoluta, tá? Então, quando a gente sabe quem a gente não deixa o outro nos influenciar e colocar coisas na nossa cabeça, né? Ah, você é uma pessoa ingrata. Se eu não me conheço o suficiente, se eu não sei se eu sou uma pessoa ingrata ou não, como que é isso pra mim, eu vou acabar acreditando no que aquela pessoa falou, mentalizar aquilo e pronto, eu sou uma pessoa ingrata. Então eu tô deixando que o externo, que as pessoas externas dite quem eu sou. E isso não é saudável, não é uma coisa que a gente deve deixar acontecer. Então precisamos nos conhecer, conhecer a nossa personalidade, tudo bem direitinho, pra quando surgir alguma situação desse jeito, a gente ficar em paz e tranquila, porque eu sei que eu não sou uma pessoa ingrata. Eu me conheço, eu sei os meus valores, os meus princípios, e eu não vou deixar isso me afetar, né? Isso é uma opinião dela, e o que eu controlo é a minha visão, é o que eu sei de mim, né? O que a outra pessoa acha, o que aquela pessoa pensa sobre mim, eu não tenho controle, tá? Então, isso a gente já vai para o segundo tópico, que é que a gente não controla o pensamento das pessoas, a gente não controla
a maneira como ela enxerga a gente, né? A gente controla nós mesmos, a nossa visão, o nosso autoconhecimento, né? Isso sim, mas o que a outra pessoa acha, nós não temos controle. E isso é um divisor de águas, tá, gente? E isso é um divisor de águas, tá, gente? Quando a gente entende de verdade que a gente não controla o pensamento, as ações da outra pessoa, a gente consegue viver em paz, tá? Porque você não fica tentando o tempo todo provar para aquela pessoa que você é uma pessoa boa, que você não é uma pessoa ingrata. Você tenta ficar dando argumentos, justificativa, indo atrás e falando, e falando. E isso não é legal, né? Se a gente sabe quem a gente é, se a gente se conhece, a gente não vai ficar tentando controlar a cabeça, os pensamentos, o que a pessoa acha da gente, né? O que ela acha é problema dela, né? Eu sei que eu sou uma pessoa boa. Então, se aquela pessoa tá falando que eu não sou uma pessoa boa, eu tenho que deixar pra lá, porque a gente não controla como as outras pessoas enxergam a gente. E a gente não tem que ficar o tempo todo provando para as pessoas, provando, justificando a nossa vida, as nossas escolhas, para aquela pessoa acreditar que eu sou uma pessoa boa, entendeu? Outro ponto bem importante, gente, é que a gente precisa ter a nossa personalidade e não tentar se encaixar na vida das pessoas, num ambiente, para ser aceito, para caber ali, né? A gente tem que estar num lugar, tem que estar com pessoas que estão de acordo ali com a nossa personalidade e não o tempo todo a gente ficar mudando o nosso jeito de ser, o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de falar para tentar agradar ali aquele grupo de pessoas que você tá, para ser aceito, para ter pessoas ali do seu lado. Você tem que criar a sua personalidade, né? Conhecer a sua personalidade, porque todos nós temos, e levar isso para a vida, né? Não ficar mudando o tempo todo para ser aceito, para agradar outras pessoas. Outro ponto, gente, muito importante é a gente parar de levar as coisas tão pro pessoal, tá? Vou dar um exemplo. Por exemplo, eu tô num trabalho, entrei num trabalho e passo por uma menina todos os dias, falo bom dia pra ela, um dia ela responde, outro dia ela não responde, outro dia ela tá com a cara mais fechada pra mim, não puxa tanto assunto. E aí eu começo a levar isso pro pessoal. Eu era muito assim, gente. Tudo eu levava pro lado pessoal. E aí eu ficava dias, horas pensando o que eu fiz para aquela pessoa, o que eu falei, qual foi a minha reação, tentando achar justificativas para aquela pessoa estar agindo daquela forma. Às vezes não tem nada a ver com você, às vezes não, 90% das vezes não tem nada a ver com você. E a gente fica criando coisas na nossa cabeça, coisas que nem existem. E isso vai drenando a nossa energia, né? Você fica com o seu mental cansado, porque o tempo todo você tá ali querendo saber, né? Ai, a pessoa mudou comigo, ela respondeu um pouco mais seca hoje, o que eu fiz? E fica naquele turbilhão de pensamentos, né? Então a gente tem que parar de levar as coisas tanto pro pessoal. Às vezes a pessoa não tá num dia legal, às vezes aconteceu alguma coisa na vida dela, às vezes ela tá com algum problema. Então tem diversos justificativa e também não cabe a nós ficar tentando achar essas justificativas, né? A gente tem que viver a nossa vida, tem que fazer a nossa parte e pronto, acabou. E aí a gente já entra aqui no nosso último ponto, que é não depender da validação das pessoas, tá? Também eu era uma pessoa muito que dependia da validação das pessoas, tá? Pra me achar bonita, pra curtir as minhas fotos, pra eu dar sequência a alguma coisa que eu queria. Então, tudo eu precisava da validação das pessoas, tá? Então, a gente se conhecendo, tendo esse autoconhecimento, a gente não precisa tanto dessa validação externa, né? A gente vai fazer as nossas próprias escolhas, vai decidir o que a gente quer decidir, sem ficar dependendo de outras pessoas, dar opinião, falar o que elas acham, o que elas não acham. Porque muitas vezes, gente, as pessoas vão falar coisas que não era aquilo que a gente queria ouvir, né? E aí a gente cria uma expectativa muito grande, né?
Por exemplo, eu quero abrir uma loja, né? Quero abrir uma loja e tal, montar uma coisa pra mim. E aí eu vou e comento isso com outras pessoas, né? E elas vão dar a opinião delas, né? Mas o que que eu espero? Eu espero uma validação, né? Que elas, não, Bruna, bora, vamos, vai, abre sim, vai dar certo, e isso e aquilo. E muitas pessoas vão acabar, Bruna, mas não é legal, esse ramo não é tão bom e tal. Cada um vai dar a sua opinião, de acordo com o que a pessoa enxerga do mundo da vida. E aí, muitas vezes, essas opiniões, essas críticas vão fazer você desistir daquilo que você tanto queria, daquilo que você tanto sonhava. E você acaba deixando de viver a sua vida, a sua verdade, os seus desejos por conta do que aquela pessoa opinou, né? Eu quero começar a gravar vídeos, eu quero abrir um canal no YouTube, e aí você tá super empolgada com aquilo, e aí você acaba comentando com pessoas de fora, e aí a pessoa, sério, você vai passar vergonha gravando vídeo e tal. Esses comentários assim, gente. E aí acaba desanimando. E aí uma coisa que poderia dar super certo na sua vida, né? Que você poderia crescer, ter muito sucesso, ou porque você gosta muito e você queria tentar fazer, mesmo que não dê certo, você acaba deixando de fazer pela influência externa, entendeu? Pela essa validação que você foi buscar com pessoas muitas vezes erradas, né? E tentar manter, assim, o nosso pensamento não é ser good vibes, né? Tipo, nada me afeta, tá tudo lindo, tá tudo positivo. Não. Mas é claro que a maneira que a gente enxerga, às vezes, um problema, uma situação, vai mudar muito, né? A maneira como a gente reage às coisas que tá acontecendo, os problemas da vida, vão influenciar muito, né? E isso ajuda muito a nossa cabeça, o nosso psicológico, né? A não deixar o nosso emocional tão abalado, tão esgotado, tá? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa um comentário aqui embaixo, deixa o like no vídeo, tá bom? Se você gostou do conteúdo, gostou dos vídeos, se inscreva no canal, tá bom? Sejam todos bem-vindos. Até o próximo vídeo.